Boa noite, gente. Vamos começar o Direito Constitucional para todo o Brasil, né? Todo o Brasil. No seu horário que você está aí, de manhã, tarde e noite, mas seja bem-vindo aqui no PhD Cursos. Sou Marcos Paulo, professor de Direito Constitucional. Vamos começar aqui falando de Estado, e a gente vai destrinchar Estado, falando dos princípios de 1 ao 4, que é o primeiro tópico do edital de vocês. Tranquilo? Vamos lá. O Estado, na verdade, a gente tem como Estado a base da nossa sociedade. Aquele que vai defender os nossos direitos, preservar as nossas garantias e condicionar a gente a viver em sociedade. O Estado, para a gente, primeiramente, entrar nessa teoria de Estado, nessa ideia de Estado, que vai ser bastante importante para o direito constitucional, nós temos que entender, ou que perceber, os elementos do Estado. O primeiro elemento do Estado é o povo. Nós temos como outro elemento do Estado, território. Nós temos outro elemento aqui que é o chamado poder. E temos um outro elemento que a banca cobra bastante, que é os objetivos. Se vocês quiserem colocar a definição de Estado, coloquem aí, no caderno de vocês. Sociedade, definição de Estado. Como um concurso de nível superior, pode vir bem aprofundado. Então, a gente vai pecar por excesso, viu? Colocar a definição de Estado. Estado é uma sociedade politicamente organizada. É uma sociedade politicamente organizada. Estado é uma sociedade politicamente organizada, dotada de um povo, de um território, de um poder, com objetivos determinados. Vou repetir. Estado é uma sociedade politicamente organizada, dotada de um povo, de um território, de um poder, com objetivos determinados. Objetivos determinados. Objetivos determinados. Então, o Estado é essa sociedade politicamente organizada, dotada de um território, de um povo, de um poder, com objetivos determinados. Veja bem, o primeiro elemento do nosso Estado é o povo. O que é que se entende na nossa Constituição como povo? Elemento, é o elemento humano. É o elemento humano. Mas não qualquer elemento humano, não todos que estão no território brasileiro pertencem ao povo. Quem faz parte do povo? Os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Tranquilo? Então, o povo, já vou fazendo diferença aqui, é diferente de população. População são o quê? Os brasileiros natos, brasileiros naturalizados, apátridas, estrangeiros, tranquilo? Então, essa galera toda faz parte da população e não é povo. Veja lá, vou dar. Tem outra diferença aqui também de povo. É diferente também de cidadão. Enquanto o povo, a gente já viu que são os brasileiros natos e os naturalizados, o cidadão é aquele nacional que participa de quê? Dos interesses do Estado. É o nacional que participa dos interesses do Estado.
É o nacional que participa dos interesses do Estado. Tranquilo isso? Então, nós temos o Estado como sendo aquele ente soberano, que vai estudar lá a soberania, aquele ente soberano, que está na sociedade para o quê? Garantir os nossos direitos, preservar os nossos direitos e fazer com que a gente consiga viver em sociedade. E para ser Estado, tem que ter esses elementos. Se faltar um desses elementos, não é Estado. Vou dar exemplo. Israel, antigamente, eles tinham povo, eles tinham características próprias, mas não tinha território. Então, faltava o território para Israel se tornar o quê? Um Estado. A Palestina, eles também tinham um povo, eles tinham um certo poder, mas faltava o território para eles ser considerado Estado. Então, o Estado, eu tenho que reunir os elementos. A partir dessa reunião de elementos, eu posso considerar que aquele povo dotado de um território, de um poder, é considerado um Estado. Às vezes, um Estado, ele é formado, às vezes, por uma Constituição. Às vezes, esse Estado ele pode ser formado, como a gente vai ver lá na frente, ele pode ser formado por um tratado internacional. A gente vai ver tudo isso destrinchadamente, tranquilo? Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer aqui de diferença é Estado. Então, se a gente sabe que o Estado é uma sociedade politicamente organizada, dotada de um povo, do território, de um poder com objetivos determinados, Estado é diferente, gente, ó, de nação. Que tem como característica o quê? A cultura. Que tem como característica a nação o quê? A uniformidade linguística. Que tem como característica o quê? A religião. Então, aqui, ó, por exemplo, a religião é uma característica da nação. Por exemplo, a língua é uma característica da nação. A cultura é uma característica da nação. Comumente em prova, vem dando a definição de Estado e colocando, na verdade, a definição de nação. Nação nada mais é que um povo reunido pelas suas características, enquanto Estado é uma sociedade politicamente organizada, dotada de um povo, território, com objetivos determinados. Às vezes você tem um povo que é elemento do Estado, mas você não tem um dos outros elementos, por exemplo, o território. E aí você não tem um Estado, você tem uma nação. Então, o Estado é diferente de nação. Tranquilo isso? Seguindo. O segundo elemento, então a gente fez a diferença. A gente falou que é povo, que é o elemento humano do Estado. A gente vai ver que desse elemento humano vai surgir, o poder vai emanar dele, que vai ser a soberania. E a gente viu aí a diferença de povo para a população e povo para cidadão. São coisas semelhantes, mas com conceitos totalmente diferentes. Quem são os apátridas? Que eu falei aí, ó. Pessoas sem nacionalidade. Apátridas, sem pátria. Pessoas sem nacionalidade. E povo é diferente de nação, de cidadão, no sentido que os cidadãos são aqueles que têm uma ligação com o Estado e participa, goza dos direitos políticos. Cidadão, no sentido estrito, na verdade, é aquele que está em exercício dos direitos políticos. Também tem uma definição do sentido do cidadão, no sentido lato. Lá na frente, eu vou estudar a cidadania, a gente vai aprofundar bem mais nisso. Mas o sentido estrito é esse que participa dos interesses do Estado. E no sentido lato, é aquele que tem alguns deveres e algumas obrigações com o Estado. É bem mais amplo o sentido lato de cidadão. Segundo elemento do Estado, diga aí, meu filho. Perderam a nacionalidade. Isso. Deixa de ser apátrida. Deixa de ser apátrida e tem nacionalidade. Tranquilo? A figura do apátrida, a gente vai estudar lá na frente, é o seguinte. Tem estados que conferem a nacionalidade do cidadão pelo simples fato dele nascer no território. É chamado nacionalidade ius solis. Tem estados que reconhecem, algumas constituições que reconhecem a nacionalidade pelo critério sanguíneo.
Então, às vezes, coincide de você estar num determinado ponto de algum país que você nem está amparado pelo critério do solo, nem está amparado pelo critério do sangue. Você é uma pátrida. Nessa situação, a gente encontra essa figura, às vezes, no Brasil, mas está em prova. Todos os direitos fundamentais são preservados a eles também no que couber. Então, todos os direitos fundamentais no que couber aos apátridas também é possível a execução desses direitos. Vejam lá. Segundo elemento... Oi. Oi. Tem aqui. Oi. Poder, sim. Poder, sim. Quem mais está precisando de material? Passa para lá. Passa. A gente vai fazer agora a nossa questão, fazer depois, tranquilo? Tem outro elemento aqui que é chamado... Digamos que aqui seja a República Federativa do Brasil. Tem outro elemento aqui que é o território. Tem outro elemento aqui que é o território. Veja lá. Esse outro elemento, que é componente do Estado, veja lá. Nós temos aqui já outra diferença. O nome do nosso Estado qual é? República Federativa do Brasil, que é diferente de Brasil. Brasil é o nome de quê? Do nosso país. O nome do nosso Estado é República Federativa do Brasil. Então, o nosso Estado ele tem esse nome. O nosso país tem esse outro nome. Alguns estados têm o mesmo nome do país. Exemplo, Estados Unidos da América, nome do estado. Estados Unidos da América, nome do país. O Brasil, a Constituição Federal de 88, resolveu fazer o quê? Distinguir essas coisas. Nome do país, Brasil, e nome do estado, República Federativa do Brasil. Tranquilo? República do Uruguai, nome do estado. República do Uruguai, nome do país. Então, é um critério que alguns países escolhem ser iguais e tem constituições que colocam essas coisas como termos totalmente diferentes. Então, veja lá. O nosso território tem algumas características. Primeira coisa, nós temos o território chamado território propriamente dito. Quais são os territórios propriamente ditos? Primeiro, nós temos o solo. Aqui, o Brasil, a República Federal do Brasil, nós temos o solo, onde nós pisamos. É o território nacional. Até a faixa de fronteira. Nós temos, quem mais? O subsolo. Nós temos o subsolo. Abaixo do solo, o subsolo. Nós temos, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Apagar aqui. Espera aí. Da última faixa de terra, 12 milhas, nós temos o quê? O mar territorial. O mar territorial. 12 milhas. A partir dessas 12 milhas, mais 12 milhas, nós temos a zona contígua. Tranquilo? Então, ó. Então, aqui é o território. Apaguei. Propriamente dito. Então, eu vejo. Calma. Vamos lá, falar de um por um. Tem vários, né? Então, nós temos o solo, o subsolo, o mar territorial. Na projeção do solo, até onde as aeronaves puderem sobrevoar, as aeronaves civis, está o espaço aéreo. Você não vê, mas é a projeção de quê? Do solo no espaço aéreo. Então, o espaço aéreo é essa projeção aqui, ó. Então, nós temos também o espaço aéreo. Tranquilo? Nós temos o espaço aéreo. Nós temos ainda, veja lá, mar territorial, 12 milhas, zona contígua, as mais 12 milhas. A partir desse ponto, para frente,
188 milhas marítimas, nós temos o quê? A zona econômica exclusiva. Significa dizer essas coisas o seguinte, que no mar territorial, olha o nome território, é território do Brasil. Zona contígua não é mais território do Brasil, mas aqui acontece um fenômeno bastante importante. Nessa região, o que é que o Estado brasileiro faz? Ele tem o poder aqui de pôr. Então, aqui ele tem o poder de fiscalizar. Ou chamado poder de polícia. Por exemplo, tráfico internacional de drogas, tráfico de escravos, Anvisa, vigilância sanitária. O Brasil aqui ele vai poder fiscalizar, mas não é Estado brasileiro. Significa dizer que um crime que aconteça aqui, a gente não vai encarar como se fosse no território brasileiro. Vai depender da embarcação da aeronave que se encontre aqui. Mas o Brasil, a gente vai ver isso aqui já já, mas o Brasil vai fiscalizar essas coisas aqui. Tranquilo? Vai fiscalizar. Ele exerce aqui o poder de polícia. Então aqui não é território brasileiro. Aqui não é território brasileiro. Território brasileiro é até o mar territorial. Daqui para frente, veja que é das 12 milhas do mar territorial para frente, só que agora 188 milhas, é a zona economicamente exclusiva. Essa região aqui é onde o Brasil, ou a República Federativa do Brasil, pode o quê? Tem a prioridade de explorar o quê? Petróleo, a pesca e outros recursos dessa região. Então, ele tem a prioridade. Outro Estado não pode vir aqui e, o quê? Explorar essa região. Quem tem a prioridade é o Estado brasileiro, segundo a nossa Constituição. Tranquilo? Então, ó, nós temos o solo, subsolo, espaço aéreo, mar territorial, zona contígua, zona economicamente exclusiva. Nós temos mais nada. Vamos lá. Nós temos ainda território por equiparação. São aqueles territórios que não é desse tipo aqui, propriamente dito, ou real, o Sérgio já cobrou, propriamente dito, ou real, mas é um território por equiparação. Por exemplo, o artigo 5º do Código Penal prevê alguns critérios de quê? Territorialidade. Então, quando o crime acontece em determinado local, de quem é a competência para julgar no direito penal? O direito penal também vai entrar nessa questão do território do Estado brasileiro. Então, veja lá, o que diz o direito penal, artigo 5º, conjugado com a Constituição? Que são territórios fictos. Ou podem colocar aí por equiparação. Nós temos as embarcações públicas. E vai ser território nacional em qualquer lugar. Nós temos as aeronaves públicas. E vai ser território nacional em qualquer lugar. Nós temos as embarcações, vou abreviar, privadas. E vai ser no território nacional. Tranquilo? As embarcações privadas vai ser considerado território no nacional ou no mar internacional.
Tranquilo? E nós vamos ter ainda as aeronaves privadas, que vai ser o quê? Território no território nacional, ou espaço aéreo nacional, já que é aeronave, ou no espaço internacional. Tranquilo? Então, esse é o território por equiparação, ou chamado ficto. Aquele que não é propriamente dito, não é real, mas se compara a território. Está lá no artigo 5º do Código Penal. Vejam bem. Então, se o crime acontece numa embarcação pública, numa aeronave pública, não importa onde essa embarcação esteja, não importa onde essa aeronave esteja, é território nacional. Se a embarcação é privada, se a aeronave é privada, eu vou observar onde ela está. Por exemplo, se a embarcação privada ou aeronave privada, eu vou observar onde ela está. Se é uma embarcação privada, eu olho se ela está no território nacional. Se está aqui, não tem problema nenhum. Vai ser competência para julgar esse crime que acontecer o próprio Brasil. Vai julgar esse crime, tranquilo? Se está aqui nesse território, o Brasil que vai julgar. Se a aeronave é privada, isso nacional, e está no território nacional, também vai ser competência do Brasil, os crimes que acontecer nela. Se a embarcação é privada, ou a aeronave é privada, e ela está no mar internacional, o que é mar internacional, espaço aéreo internacional? É território de ninguém. Então está aqui, ó. Tem aqui outro estado aqui, digamos, tem o USA, tem aqui os Estados Unidos da América. Entre o Brasil e os Estados Unidos da América, tem uma região que não é de ninguém. É um mar internacional, ou espaço aéreo internacional. É patrimônio da humanidade. Nesse sentido, nessa região aqui, então observa esse critério aqui. Se a embarcação é pública, se a embarcação é privada, ou se a aeronave é privada. Se estiver no espaço aéreo internacional, ou no mar internacional, a competência, se a aeronave sendo privada, se a embarcação sendo privada, a competência é dobrar algum crime que aconteça. Aí as bancas costumam brincar. João, argentino, Maria, alemã, estavam num cruzeiro de uma embarcação privada nacional, no mar internacional. João, a embarcação naufraga e só sobra uma tampa do navio. João mata Maria, tirando a questão das excludentes, né? João mata Maria. De quem é a competência para apurar o crime? Porque o crime vai ser apurado. Agora, se vai ser inocentado é outra questão, lá no direito penal, ou no processo penal. Então, nessa questão, eles costumam brincar com isso. Dizer, contar uma história bem bonitinha, e vai falar lá dessas questões de territorialidade, e dizer que a embarcação está no mar internacional, e é 2 estrangeiros. Mas a embarcação era nacional. A competência era do Brasil. Entendeu? E às vezes ele também vai brincar. Pega uma embarcação privada, coloca no território estrangeiro e pergunta de quem é a competência para apurar o crime. Se a embarcação privada no território estrangeiro, de quem é a competência? Do Estado estrangeiro. Agora, se a embarcação é pública, está no território estrangeiro, de quem é a competência? Do Brasil. Porque embarcação, aeronave pública, é onde quer que se embarcação, aeronave privada, eu tenho que observar. Então, esses são os elementos, o segundo elemento aí chamado território. Então, a gente viu povo, a gente viu território, e tem essas características. Alguma dúvida? Não, né? Veja lá. Nós temos ainda um outro elemento, que é o chamado poder. Um outro elemento que é o chamado poder. Coloque aí a definição de poder. Coloque a definição de poder. Definição de poder. Não tem como colocar a definição de Estado, porque Estado, a definição é gigante, né? Definição de povo, também gigante.
Definição de poder é menorzinha. Coloca a definição de poder. Você tem que entender Estado, entender povo, definição de poder. Poder. Capacidade do Estado impor, capacidade do Estado impor sua vontade sobre uma outra vontade. Capacidade do Estado de impor vontade sobre vontade, ou sobre uma outra vontade. Capacidade do Estado de impor vontade sobre vontade. Então, essa capacidade do Estado de impor vontade sobre vontade é a expressão mais típica do poder do Estado. Daquele poder que é chamado, às vezes, de poder soberano. Dizer que aquele poder soberano, ele emana de quem? Do povo. A gente vê isso lá na Constituição, no início. No início do artigo 1º. Todo o poder emana do povo. Então, essa soberania que o Estado tem, esse poder que o povo confere ao Estado, é para ele impor sua vontade sobre a sua vontade do Estado, sobre a sua vontade particular. É nesse sentido que a polícia dá um pé na sua porta e faz busca e apreensão. É nesse sentido que você vai a júri popular. É nesse sentido que ele tributa todos os seus impostos, toda a sua tributação. É nesse sentido que ele aplica as suas regras, os seus comandos. É nesse sentido que o Estado interfere na sua vida. Aumenta o preço da gasolina e você é obrigado a pagar, se você quiser andar de carro. Ele impõe a sua vontade sobre a sua vontade. Ele diz justamente o que é que ele quer e você tem que seguir. Porque o povo conferiu esse poder, essa possibilidade dele fazer isso. O Estado, ele não exerce qualquer poder. Ele exerce o poder legal. O poder baseado nas leis. Tranquilo? O Estado, ele exerce a chamada violência legítima. Legítima. Violência legítima. O Estado exerce a chamada violência legítima. Por que violência legítima? Ele viola os seus direitos com base na lei. Faz busca e apreensão, como eu falei, manda lhe prender, restringe seu direito de ir e vir, com base na lei. Existem outros tipos de poder? Existe. Existem outros tipos de poder. Por exemplo, PCC exerce poder. Uma mulher bonita exerce poder. O dinheiro exerce poder. Existem outras formas de manifestação do poder no nosso Estado. Mas não é um poder legal. Não é um poder legítimo. Não é um poder típico desse elemento do Estado. Desse poder soberano. Veja lá, essa soberania, ela se expressa internamente, vou colocar aqui, ela se expressa também como independência. É o quê? Nacional. Nem eu entendo. Participa dos interesses do Estado. Tá? Em aramaico, né? Independência externa e supremacia interna. Se traduz também assim. Então, o Estado, diante de outros Estados, ele é independente. Ninguém manda nele. E na ordem interna, ele é supremo. Ele é soberano. Ele impõe a sua vontade. Então, ele tem independência externa e supremacia interna. Tranquilo isso? Independência externa e supremacia interna. É o Estado. Então, nós temos aí 3 elementos. Povo, território, poder. Povo, território, poder. Tranquilo isso, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Povo, território, poder.
Então, o CERT já cobrou, dizendo assim, que o Estado soberano exerce violência legítima aos seus comandados, certo ou errado? O Estado soberano exerce violência legítima aos seus comandados, que é o povo, certo? Ele exerce violência. E sou estranho, né, cara? Violência legítima, o Estado, o cara não estiver estudando, o cara não faz. Não estiver estudando, o cara não faz. Vamos lá. A gente tem aqui... Boa pergunta, viu? Nós temos a figura dos consulados. Ou embaixadas. Veja lá. Não é, coloca isso aí, viu? Não é território nacional. Não é território nacional. Consulados e embaixadas, coloca aí, não é território nacional. Professor, e como é que funciona? Tem lá nos Estados Unidos uma embaixada ou um consulado. Embaixada, ela fica na sede do país, no Distrito Federal, digamos, e os consulados nos demais entes federativos. Então, não é território. Então, o Brasil tem lá uma embaixada, um consulado nos Estados Unidos. O que acontece? Nesse local aqui, o Estado ele exerce sua soberania, o seu poder. Mas esse território aqui é dos Estados Unidos. O que o Brasil tem aqui é uma imunidade diplomática, uma imunidade internacional. Então, os Estados Unidos respeitam essa região aqui. Então, aqui dentro não pode imperar as regras e os comandos dos Estados Unidos. Vai imperar as regras e os comandos do Brasil. Mas não significa que esse território aqui é do Brasil. Dá um exemplo. Você vai lá e descobre que nessa região aqui tem petróleo. Automaticamente, os Estados Unidos vai dizer, ó, Brasil, mude sua embaixada para outro local que eu vou explorar aqui esse meu território. Tranquilo? Então, não é porque o Brasil encontrou petróleo aqui que é dele, por exemplo. Então, aqui não é território nacional. É só uma imunidade diplomática, no sentido de que nessa região aqui vai vigorar as regras brasileiras, as leis brasileiras. Se um fugitivo entrar aqui dos Estados Unidos, os Estados Unidos não podem entrar para pegar ele, por exemplo. Porque aqui rege as regras brasileiras. Se o Brasil quiser entregar, outra história. Mas aqui são regras brasileiras. Vou dar exemplo disso. É na Inglaterra que tem, por exemplo, um exilado político no consulado... No consulado, acho que o cara é de Honduras. O cara está 50 anos lá e a Inglaterra não consegue pegar ele. Porque o Estado não pode invadir a soberania do outro país. Então, aqui nessa região, vai vigorar a soberania do Estado. Mas não é território do Estado. Cuidado com isso, viu? Consulado, embaixada, não é território do Estado brasileiro. Não é. Ele exerce soberania lá dentro. Posso apagar? Vou apagar aqui. Os objetivos, veremos já já. Já vou dizer aqui, os objetivos é o artigo 3º, a gente vai chegar lá. Artigo 3º da Constituição Federal. A gente chega lá. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta? Se tiver pergunta, pode fazer, viu? Às vezes o cara não tem como falar tudo, né? O cara faz pergunta aí. Nas questões que a gente vai fazer, a gente pode destrinchar mais alguma coisa. Vamos lá. Vou apagar, vamos?